Boa tarde, boa noite, queridos buscadores da luz. É com grande alegria que encontramos novamente aqui hoje, no dia 12 de março de 2026, para continuarmos com o nosso estudo do livro Iniciação Humana e Solar. Então, vamos projetar? Não, vamos recitar o mantra de proteção, o qual eu os convido para que vocês também recitem mentalmente. Como alma, trabalhamos na luz e a escuridão não pode afetar. Permanecemos na luz, trabalhamos e daí não nos movemos. Mantra Om suavemente por 3 vezes. Inspirando. Adalto, por gentileza, a grande invocação. A grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra, desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra, desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem, desde o centro a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que ele cele a porta onde mora o mal, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Mantra Om suavemente por 3 vezes. Om. Om. Então, prestamos as nossas reverências ao mestre do Alcu e a Alice Bailey por nos permitir ter acesso a esses conhecimentos maravilhosos. Como eles já foram apresentados a vocês, né? Vamos dar continuidade então aos nossos slides e vamos manter a mesma metodologia, né?
Se algum de vocês quiserem ler, eu acho bem interessante, e depois a gente discute o parágrafo, o slide, e se tiver alguma dúvida, nós vamos buscar esclarecer. Alguém se habilita, por favor? Eu posso Vou começar. ler. Ótimo, vamos lá. Nesses dias de desintegração de formas antigas e construção de novas, a adaptabilidade é necessária. Devemos evitar o perigo da cristalização, permanecendo flexíveis e abertos. A antiga ordem das coisas se transforma, mas extraordinariamente trata-se de uma mudança de dimensão e aspecto, e não básica ou material. Os fundamentos sempre foram verdadeiros. A cada geração compete conservar as características essenciais da antiga e amada forma, como também expandi-la e enriquecê-la com sabedoria. Cada ciclo deve agregar o benefício das próprias pesquisas e conquistas científicas, eliminando o que está desgastado e improdutivo. Cada era deve construir com o produto e os triunfos do próprio período e dispensar o acervo do passado que poderia turvar e obscurecer as grandes linhas. Acima de tudo, a cada geração é dada a alegria de demonstrar a solidez das antigas fundações e a oportunidade de construir sobre elas uma estrutura que atenda às necessidades da vida interna em evolução. Obrigada, Cecília. Você gostaria de tecer algum comentário que te chamou a atenção, mais te chamou a atenção? Esse texto foi lido na última aula e fui eu mesma que fiz o comentário na Ah, última vez. Então, o que eu disse foi o seguinte: vou falar de novo. É muito importante que a cada período, a cada ciclo no planeta Terra, as gerações atuantes possam estar disponibilizando tempo, capacidade na busca de novos conhecimentos, de novas formas de entender a realidade, mas não esquecendo de honrar aqueles que vieram, que abriram o caminho, que estudaram, que se dedicaram, que pesquisaram e perseveraram acima de tudo, porque foram as bases daquilo que pode ser a partir de então. muito obrigada. Alguém tem dúvida do que foi colocado aqui? Quer acrescentar mais algum detalhe? Como poderemos dizer, nós hoje somos a síntese de tudo aquilo que vivemos anteriormente. E também podemos pensar que com esta expansão de consciência que estamos a adquirir ou a vivenciar, que podemos descartar o que já não interessa, mantendo só o que é essencial e dando um espaço para que o novo também possa entrar. Excelente, obrigada, Anabela. Mais alguém gostaria de se manifestar? Eu aqui Bom, ocorre-me a atividade dos três raios, ah, de desintegração das formas antigas, reporto-me ao primeiro raio, não é? A construção de novas que sejam baseadas sempre no amor, sabedoria, que é o nosso sistema atual rege por esse segundo raio, e a adaptabilidade tão necessária do terceiro raio. Foi assim o que me ocorreu, de uma forma muito simples. bem interessante, sim, muito, muito interessante, Lúcia. É, mais alguém quer comentar? Porque à medida que nós vamos conversando mais sobre o parágrafo, o slide, a gente vai expandindo as nossas consciências e formando uma opinião grupal. O que me veio aqui no momento é a manifestação aqui da lei do ciclo, né? Uma das leis que a gente estudou no Caibalion
Aí a gente vê aí a lei do ritmo. Então, cada ciclo que começa, ele tem sua fase inicial, evidentemente, a sua maturação, atinge um apogeu e depois declina. Essa é a própria lei do ciclo. Então, a gente está vendo como que ela se manifesta na nossa vida. Podemos seguir ou tem mais alguém que quer comentar? Acho que Nós podemos. podemos seguir. É, nós paramos em qual slide? Será que esse já passou? Ou Tens o qual mais? microfone fechado, Não, ainda Anabela. não passei o slide, vou passar agora. Sim. A partir Ah, este ainda daqui, não tinha sido projetado, pois não? não, este não, só o outro Ah, para ok, nos enquadrar. Isso. ok. Vou ler, ok? Ok. Força. As ideias elaboradas neste livro são colaboradas por três fatos expostos na literatura ocultista da nossa época, a saber, na criação do Sol e dos sete planetas sagrados que compõem o sistema solar, nosso Logos utilizou matéria já impregnada com determinadas qualidades. Annie Besant, em seu livro Avatares, que alguns de nós consideram o mais valioso de todos os que ela escreveu, por ser um dos mais sugestivos, afirma que nosso sistema solar foi construído com matéria já existente, com matéria já dotada de certas propriedades. Portanto, deduzimos que esta matéria continha determinadas propriedades latentes que foram obrigadas a se manifestar de determinada maneira, nos termos da lei da causa e efeito, como acontece com tudo no universo. Bom, aqui a proposição de nossos estudos, né, neste livro, principalmente bem interessante isso da criação do Sol e dos planetas, e, consequentemente, também vamos ir conhecendo, a partir desses estudos, a nossa própria história, né? E considerando principalmente essa possibilidade que traz por nós a Anne Besant de esse sistema solar já estar colorido, né? Já está trazendo já algo de uma existência anterior. Poderíamos dizer, talvez, que, seguindo a lei de causa e efeito, como está falado aqui, que nós temos uma relação, tudo que acontece neste sistema solar, em nosso planeta, já está influenciado por situações pregressas. Talvez assim como nossas encarnações, né? Uhum. Alguém mais gostaria de complementar? Esse é uma- um parágrafo bem importante, vai para os nossos conhecimentos. Então, se alguém quiser comentar, eu acho que seria interessante. Bom, então vamos tentar dissecar um pouquinho, pensar algumas informações aí, né? Na criação do Sol e dos sete planetas sagrados, vocês se lembram quais são os sete planetas sagrados? Porque nós temos os planetas sagrados e os não sagrados. A gente, vocês lembram quais são esses sete planetas sagrados? Às vezes fica Ah, difícil, né? Pode então, falar. vão-me corrigindo se eu me enganar em algum. Tá. Mercúrio, sagrado. Vênus, Uhum. sagrado. Júpiter, sagrado. ah, Júpiter, sagrado. Neptuno, sagrado. Ou seja, vamos pelo mais fácil. Os não sagrados ainda Ah, é o deixa eu só planeta, complementar. Aí é o seria o. planeta Terra, Marte e Plutão. Estes três são os não sagrados. Todos os outros são os sagrados. Pronto. Então, Aí tudo que você faltaram falou, Saturno e acrescentando. Urano. Naturno, Ah, boa, isso, e Urano. exatamente. Ok, Tá. pronto. Não Porque sagrados, o. por enquanto. Terra, Isso. Plutão e Marte.
E o Exato. sol E também não qual é sagrado. é o sol também, boa. Então, gente, a gente tem a impressão que o nosso Sol é um planeta sagrado. Na realidade, ele ainda não se consagrou, o que seja, não atingiu a evolução necessária para se tornar um planeta sagrado. E isso é importante porque, como foi falado aqui mais embaixo, a lei do karma, ela engloba todos esses planetas não sagrados e a nós mesmos. Então, nós já, quando nós nascemos, passando para um nível mais inferior do nosso nascimento, nós já trazemos karmas de familiares, assim também como karmas nacionais, planetários, né? E do próprio nosso Sol central. Então, é importante que a gente tenha essa expansão de consciência que não somos só nós os responsáveis pelos nossos karmas. Isso eu acho Uhum. importante a gente ter em nossa mente. Né? Contudo, Só comentar Aurora, que sempre faltou, perdão, e sim. faltou Ah, nós desculpa. nomearmos Vulcano, Sim, sim, sim. que não Vulcano. entra Importantíssimo. na descrição convencional de astrofísica, né? Mas ele para nós existe, sabemos que existe e é sagrado, Sagrado, né? o Isso, primeiro Sim. raio, é isso? Uhum. Vamos lembrar que o exatamente. Sol, a rigor, não é um Importantíssimo. planeta, ele é uma estrela. Sim. Então, a gente vai ter um Uhum. outro tipo, talvez, de ciclo de evolução para se tornar um logo sagrado, como nós entendemos os demais planetas. Uhum. Essas evoluções cosmogônicas, elas nos mostram assim, que agora a gente está podendo ter acesso a elas, né? Que somente através do nosso estudo, das nossas expansões conscienciais, através principalmente de nossos pensamentos, que nós vamos poder acessar todo esse processo. Eu costumo dizer que dentro do nosso cérebro físico contém todo o universo, um espaço tão pequeno e abrange a universalidade da vida. Então, isso é muito, muito bonito a gente ter essa consciência e o conhecimento de tudo isso que nós estamos adquirindo gradativamente, ou seja, estamos galgando os vários degraus da evolução. Aurora, sim, e também recordar a responsabilidade que nós temos para que toda esta evolução aconteça. Porque, como estudamos, à medida que nós vamos subindo patamares de consciência, toda a vida evolui connosco. Ou seja, nós vamos contribuir para toda esta evolução e para que os planetas virem sagrados. Ou seja, temos que assumir essa criação e essa responsabilidade por pés e É, mãos humanos. exatamente, exatamente. Algo mais, queridos? Então, se não houver nenhum outro comentário, podemos passar. Né? Saltou, deixa eu só ver se está. Tá, é aqui. Isso. Quem gostaria de ler, por favor? Posso ser eu? Aurora, Ótimo, Irma. Muito posso? obrigada. Toda a manifestação é de natureza setenária e a luz central, que chamamos de deidade, o raio uno da divindade, manifesta-se primeiro como a triplicidade e depois como setenário. O Deus Uno brilha como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, refletidos por sua vez nos sete espíritos, ante o trono, os sete logos planetários. Os estudantes de ocultismo de origem não cristã talvez denominem estes seres de raio uno, que se manifesta através dos três raios maiores e dos quatro menores, formando um setenário divino. O raio sintético que fusiona todos é o grande raio de amor-sabedoria, pois em verdade Deus é amor. É este o raio índigo
no raio funcionador, que, ao final do grande ciclo, absorverá todos os demais, quando se atingir a perfeição sintética. É a manifestação do segundo aspecto da vida logoica. Este aspecto, o de construtor da forma, faz do nosso sistema solar mais concreto dos três sistemas maiores. O aspecto amor-sabedoria se manifesta mediante a construção da forma e como Deus é amor. Neste Deus de amor vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. E assim será até o fim da manifestação dos Eon. Eon. É isso. Obrigada, Irma. Eu a Quer fazer primeira algum vez que, desculpa, Aurora, eu a primeira vez que li este texto há uns anos fiquei assim um bocado estupefacta quando li o raio sintético que fusiona todos é o grande raio de amor-sabedoria. Pensei assim, mas como pode ser? É o primeiro raio, a origem de tudo é o primeiro raio. Claro que depois, ao estudar, percebi que como o nosso sistema solar é um sistema de segundo raio, não é? Então, tudo vai acontecer mediante o amor-sabedoria neste sistema solar. Depois, no próximo, vamos então para a vontade e poder. Esta foi a minha compreensão. O que era mais? Hum, 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 hum. Creio que já não tenho assim mais nenhuma questão. Sim, Deus alguém é mais? amor nas suas várias facções, não é? A vontade de amar, vontade de criar, vontade de ser, enfim, mas sempre o amor. Alguém mais gostaria de se manifestar e chamasse atenção a algum aspecto nesse parágrafo ou nesse texto? Estão me ouvindo? Sim, Sim, Edith. Ah, é porque eu tenho que tirar o microfone para poder o som, o fone. É porque naquele texto de preparação para a grande vocação, a gente sempre fala que tanto o amor quanto a inteligência são frutos da vontade de Deus. E tudo foi criado por causa do amor dele, né? Então, eu acho que por isso a preponderância do segundo raio, né? De amor, sabedoria. ok. Então, é só para relembrar, né? Não sei se os outros buscadores que estão aqui hoje conosco têm um entendimento que são três sistemas, né? Nós já vivenciamos por um primeiro sistema, que é o primeiro sistema em que foi se manifestada a luz. Agora nós estamos no segundo universo, né? Que é de amor e sabedoria. Então, para nós que estamos nesse período de vida, nesse ciclo de vida universal, nesse Mahavamantara, é o amor que é a causa básica de tudo. Como as colegas falaram que o amor é o nosso objetivo de, de manifestação nesse sistema solar, então ele atua como o que? O ponto de fusão de tudo o que acontece, mesmo porque o segundo raio tem um aspecto de construção. E a gente percebe que ele vai atuar depois que acontecer um processo que a gente chama de processo de destruição, como nós vimos anteriormente, que é feito através do primeiro raio. E assim a lei do ciclo vai se manifestando. Então nós sabemos que Deus é amor, né? Mas Deus também é vontade.
e Deus também é luz. Então nós temos essa triplicidade que se manifesta em sete, né? Como foi colocado aqui. Então o uno se manifesta em três e o três se manifesta ou se idealiza em sete raios, que são os sete espíritos ante o trono de Deus. Ok? Uhum. E Mais algum detalhe? Ok. Sim, talvez só recordar que sempre que falamos do raio de amor e sabedoria, estamos a referir ao fogo solar, à consciência e ao aspecto filho, para não Uhum, perdermos isso de mente. exatamente. Então, teve, só tecendo um comentário, mais ou menos 10 anos atrás, estudando, quando a gente já estuda mais tempo, né, a gente não tinha nem noção qual que era realmente o plano, né? E agora a gente vê claramente que o plano é a expansão da consciência. Então, hoje ficou muito claro, nós estamos desenvolvendo o segundo aspecto de Deus, que é a alma e a consciência, né? Mais alguém? Então, podemos ir em frente, Anabela. Já está o outro slide, mas se alguém precisar de falar, eu volto atrás. Quem vai ler? Eu posso ler sem problema. Obrigada, Sônia. Os sete planos da manifestação divina, ou os sete planos principais do nosso sistema, são os sete subplanos do plano cósmico inferior. Os sete raios, dos quais tanto ouvimos falar e que encerram tanto interesse e mistério, são analogamente os sete sub-raios de um raio cósmico. As 12 hierarquias criadoras são ramos subsidiários de uma hierarquia cósmica. Nada mais são do que um acorde da sinfonia cósmica. Quando o sétimo acorde cósmico, do qual somos uma humilde parte, ressoar em sintética perfeição, então, e só então, serão compreendidas as palavras contidas no livro de Jó. As estrelas matutinas cantavam em uníssono. A dissonância ainda ressoa, e a discórdia brota de muitos sistemas, mas, na sucessão dos éons, uma harmonia ordenada resultará, e nascerá o dia em que, se nos atrevermos a falar das eternidades em termos de tempo, o som do universo que se tornou perfeito ressoará até os distantes confins da mais remota constelação. Compreenderemos então o mistério do canto nupcial dos céus. Que beleza. Além de profundo, é extremamente poético. Exatamente. Hoje foi um verdadeiro poema, né, Sônia? É para Não você, é? então, A falar. harmonia aqui, né? A beleza, a harmonia. Né? É interessante retomar esses conceitos de uma sinfonia cósmica quando nós trabalhamos com a vibração e o som criador, né? O som da manifestação dos decretos. E o quanto é importante para nós, no meu entender, termos essa ampliação de consciência de que nós fazemos parte de uma incrível, maravilhosa sinfonia, né? Então, que aprendamos a não desafinar na orquestração total. E como nos revelam os nossos queridos ahm, seres da Terra,
quando dizem que cada um de nós, quando nasce, tem o seu próprio som, tem a sua própria canção, a sua própria música, que nos acompanha desde o nascimento até à morte. O som da nossa Ah, alma, que é o único, cada uma de nós, cada um de nós tem o seu próprio som. lindíssimo. Então, mais alguém? Vou complementar aqui, dando um, um sublinhar aqui nos 7 planos da manifestação divina. Isso é importante porque o nosso plano é apenas a manifestação do físico cósmico. Então, nós somos o plano talvez mais inferior que existe nessa hierarquia de manifestação divina, né? Então, nós ainda estamos no plano, subplano físico. E o que é importante? Nós estamos, então, no segundo universo de amor e sabedoria. Então, todos os outros raios são subplanos do segundo raio. Por isso que ele está fazendo todo esse processo unificador. E aqui a gente lembra a música das esferas, né? Que é o canto nupcial dos céus, e que eu nunca ouvi assim não, mas deve ser lindíssimo, né? Só Uhum. de falar assim, deve ser uma harmonia que a gente nem consegue imaginar como seja. Mas o que eu gostaria de ressaltar hoje com esse desenvolvimento da física quântica é que agora nós estamos sendo ensinados que nós somos vibração, nós somos frequência. Então nós vamos ter que vibrar nessas frequências superiores. Então isso dá aquele estímulo, né? Porque à medida que nós, por exemplo, elevamos os nossos pensamentos, nós estamos elevando a nossa frequência. Aí fica mais fácil de nós conectarmos com a frequência do universo. Mas isso é muito lindo, né, não, gente? Ah, Eu queria alguém só colocar, mais? Aurora, Sim, claro. que como estamos estudando a iniciação humana e solar, e aqui fala também dos raios, sub-raios, né? Que é os nossos 7 são apenas 7 manifestações de um raio cósmico. Então, assim, é interessante ver que na natureza sempre há essa repartição. E cada repartição, fazendo uma analogia, é uma reconstituição do que está em cima, né? Como nós aprendemos, né? Uhum, Então, a exatamente. nossa iniciação humana, ela também, se nós buscarmos é, esse acorde, se nós buscarmos essa ressonância pessoalmente, aí cada um de nós também vai sentir essa ressonância universal, né? Independentemente dos processos alheios, né? Então, assim, a busca de cada um é realmente buscar essa ressonância e esta transição dentro dessas camadas sucessivas, né? Vamos dizer assim. É, Embora seja isso- muito grande o universo, a nossa pequenez está inserida nele de forma assim harmônica. assim como é em cima, é embaixo. Isso. Então, essa lei, né, é uma lei cósmica, para que a gente possa compreender o universo como um todo, nós temos que usar o aforismo muito utilizado pelo filósofo Sócrates: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E isso é verdade, porque se nós pensarmos que o corpo que nós utilizamos para a experiência é constituído de pequenas esferas, né? E nós não conseguimos ouvir as esferas que constituem o nosso corpo, se começarmos a ouvi-las, nós começamos a ter os primeiros acordes da música das esferas. Uhum. Se ouvirmos o nosso coração, se ouvirmos as células do nosso sangue, ninguém ouve. Se ouvirmos os átomos que nos constituem, nós conseguimos ouvir a música das esferas cósmicas, Ah, que lindo. porque elas vibram e ressoam
frequências cósmicas. Muito bom, Anabela. Eu tenho um hábito, né, que eu vou contar aqui para vocês, sempre nas minhas meditações, eu agradeço aos paradevas, né, é, do plano físico, emocional e mental, por eles ter liberado esses átomos que entraram nas nossas constituições física, emocional e mental. E ao mesmo tempo, eu invoco para que esses átomos, eu invoco para a humanidade, não é só para o meu corpo físico, sejam transmutados em átomos de luz e alcancem a estatura da plenitude crística. Isso eu faço há mais de 15 anos e assim, é uma alegria imensa, porque aí a gente está realmente cooperando com esse plano, fazendo com que o plano se manifeste. Era segredo até hoje, viu, gente? Uhum. E foi-nos transmitido o mantra sagrado Om, não é? Que é o som primordial do Uhum. universo. Pelo menos tento, quando o estou a emitir, o meu som reverbera com o som cósmico, não é? E vou-me tentando aprimorar a emiti-lo cada vez com o coração mais puro e a mente mais ligada ao coração. Acho que é o Isso. mantra que nos foi transmitido para chegarmos mais próximo da sinfonia cósmica do Om. Perfeito. Mais alguém, gente, gostaria de Então pronunciar? imagina Ah, que o corpo é 70% de água e que a água é um meio que transmite a vibração e o som. Quando tu emites o teu som, para além da consciência que tens de ligar à tua alma, se a tua água estiver a vibrar na frequência certa, tudo à tua volta vibra também, porque o nosso ar também é água e tudo se propaga através da vibração e através da água. tá. E isso E vai o vácuo? produzindo gradualmente a cura em todas as instâncias. Exatamente. Isso, beleza. Mais algum comentário? Se não, podemos passar, né? Quem gostaria de ler? Eu posso ler. Obrigada. O leitor é solicitado a lembrar e avaliar certas ideias antes de compreender o estudo da iniciação. Devido à extrema complexidade do tema, é uma impossibilidade absoluta para nós fazer mais do que expor uma ideia geral do esquema, daí a inutilidade do dogmatismo. Tudo que podemos fazer é perceber uma fração de um todo maravilhoso, totalmente além do alcance da nossa consciência. Um todo que o anjo mais excelso, ou o ser que se tornou perfeito, está apenas começando a compreender. Quando reconhecemos o fato de que o homem comum até agora só está plenamente consciente no plano físico, quase consciente no plano emocional e apenas começando a desenvolver a consciência no plano mental, fica evidente que sua compreensão sobre os fatos cósmicos só pode ser rudimentar. Quando reconhecemos também que ser consciente em um plano e exercer controle sobre ele são duas coisas completamente diferentes, fica evidente o quanto é remota a possibilidade de conhecermos algo mais além da tendência geral do esquema cósmico. Quer comentar, Cecília? Eu compreendi que
precisamos realmente nos esforçar para entender as leis do amor, as leis da vida, porque aqui na esfera, né, da fisicalidade terrena, as pessoas acham, né? Aqui está escrito que dominam, mais ou menos, mas eu acho que elas ainda acham que dominam a parte física, ainda há muito o que ser feito. E nas outras partes, então, eu acho que o esforço precisa ser hercúleo mesmo, para que haja uma mudança rápida dentro dos sistemas internos de cada um de nós que está buscando de verdade uma compreensão maior de tudo isso, o que é a existência em si e de tudo que essa existência precisa ser, de como ela precisa ser vivida, trabalhada, para que possamos ascensionar a graus um pouco mais evoluídos. E trabalhar a parte mental, trabalhar a parte emocional dentro da energia da luz sabedoria, com disciplina, com afinco, é a base, é o fundamento, é essencial mesmo, muito esforço individual e coletivo. Sim, até porque eu creio que estamos um pouco atrasados, porque, segundo o que entendi do estudo, na época lemúria, era suposto o homem ter controle físico. Na época Atlante, deveríamos ter controle do emocional. E agora, nesta época área, não é? Já deveríamos ter controle sobre o mental. E vejam bem como nós estamos. O emocional ainda todo um bocadinho denso, não é? Entre aspas, um bocadinho. Enfim, temos que dar assim um salto. Estamos um pouco atrasados. Um pouco é uma era, porque se na primeira era tínhamos que dominar o corpo físico e não conseguimos, na segunda era o corpo emocional e não conseguimos, estamos pelo menos atrasados uma era. Vamos dar o salto quântico? Tem que ser, a evolução Vamos, não para, a evolução não para. é, é daí que vai haver, é, vamos dizer assim, uma separação do joio e do trigo, né? Então, é o momento da colheita, né? E que nós temos que prestar, vamos dizer assim, contas ao nosso Criador, né? E às vezes me preocupa um pouco isso, porque nós estamos ainda no estágio cama manásico, né? Em que predomina mesmo são as emoções, mas já tem uma porcentagem boa, né, das pessoas que estão tendo o controle do desenvolvimento mental, embora na fase mais inicial da mente concreta. E nós temos que alcançar o desenvolvimento da mente abstrata ainda. Então, realmente tem que ser um salto quântico, meus amigos e companheiros. Vamos lá, né? Mas, na Hum, verdade, a alma surpreende, né? É, surpreende, né? Mas ela tem que ter veículos fortes para poder aguentar o tranco. sim. Mas também sabemos que Shambhala está com um forte impulso e está já a haver um contacto direto Shambhala-humanidade, o que significa que temos mesmo que dar um salto. Uhum. É. Ah, que o segundo aspecto, a hierarquia, não é? Começa a observar esta ligação direta Shambhala-humanidade. Uhum. Vocês precisam de 15 minutos para a meditação ou de 10? É porque o tempo, meu Edith, Deus. quanto tempo mais ou menos, Edith, você precisa? Ela vai fazer a meditação. Eu estou sempre com o meu Saturno atento. Ah, não tem problema. Edith, ó, Será que ela Esqueci de ligar o caiu? microfone. Uns Ah, 10 minutos que a meditação. então se calhar então, ainda Finalzinho, podemos passar um slide, creio, não é, Edith? sim, acho que sim, É só pode. para respeitar o tempo. Uhum. Vou ler. Devemos também conhecer que há perigo nos dogmas
e na apresentação estática dos livros didáticos, e nos lembrar que a segurança está na flexibilidade e na capacidade de encarar as coisas sob diversos ângulos. Por exemplo, um fato examinado do ponto de vista da humanidade, usando a palavra fato no sentido científico, como algo comprovado além de toda dúvida e controvérsia, pode não ser um fato do ponto de vista de um mestre. Para ele, pode ser apenas parte de um fato maior, uma fração de um todo. Como a sua visão abrange a quarta e a quinta dimensões, o conhecimento sobre o valor do tempo na eternidade deve ser mais exato que o nosso. Ele vê as coisas de cima e como se não houvesse tempo. Na mente do Logos, a deidade do nosso sistema solar, existe um inexplicável princípio de mutação que rege todas as suas ações. Não vemos nada mais que as formas em incessante mudança e captamos nelas vislumbres da vida em constante evolução. Mas não conhecemos ainda o princípio que atua através do mutável caleidoscópio de sistemas solares, raios, hierarquias, planetas, planos, esquemas, ondas, raças e subraças. Bom, aqui fala principalmente, que nós falamos anteriormente, né? Nós estamos ainda atrasados. Principalmente, parece que nós estamos aqui aprendendo a ler e o que se apresenta para nós no futuro é uma universidade, né? É tão amplo para quem está começando a caminhar ou entender sobre os fatos básicos da vida que realmente não temos nem noção. Por outro lado, né, o que que a gente pode aprender também é que, aliás, um dos pontos importantes é que nós precisamos começar urgentemente a dissolver aquelas miragens que nós temos sobre os fatos, que muitas vezes são apenas barreiras que nos mantêm presos ainda nas nossas limitações de entendimento mesmo, né, do nosso processo evolutivo. E como fazer isso, né? Principalmente estudando ferrenhamente e principalmente usando a meditação que vai nos abrir esse momento de inspiração, de intuição e que vai apressar nossos passos, né? Uma meditação realmente consciente do que é uma meditação e não perder tempo, vamos dizer assim, né? Há 30 anos atrás, uma grande colega nossa falou comigo assim, quando estava chegando para o caminho espiritual, né? Ainda com 18 anos, 17. Leia, leia tudo que vier em sua mão. Leia, leia e aprende, né? E é isso. Você aprendeu ou não? Ainda estou lendo Tá ainda. lendo ainda? Tá bom. Que bom. Alguém mais quer comentar? Esse tópico aqui, ele é bem mais claro, né? Se tiver alguma dúvida. Manter a mente aberta para que Uhum. possa fluir. O que não presta que saia e o que vem de novo que possa ter lugar. E que Mestre Urano seja benevolente. Porque ele quando chega expande e mexe tudo. E acho que nós estamos sob os efeitos da sua vibração. Ele benevolente é, nós é que temos de trabalhar os fascínios e os glamours. E para isso temos um livro ótimo da Alice Bailey, não é? Como é que vocês, ah, como é que chama o livro em português do Brasil? Fascínio. Miragem. Miragem, uma grande Ah, ilusão. É. sim, sim, Uhum. miragem, grande ilusão. Excelente. É, Creio que para a semana terminamos a introdução, porque nós estamos na parte da introdução Não terminamos ainda. E a seguir vamos falar da da constituição iniciação. do homem.
Ok, Bom, vamos à Estão meditação? evoluindo bem, né? Vamos. sim. Vou marcar aqui. Vai com música? Pode ser. Tá bom assim? Não, eu não estou ouvindo a música. Não está compartilhado? Tá. Tá, Tá, mas, eu ouço, mas Edith. aumenta um pouquinho o volume. Se aumentar muito, depois fica muito alto para a voz. Ah, tá. Então, Consegue ouvir, Edith? Uhum. Ok. Eu Então até vamos acho lá. que não acham que está um bocadinho alta, não sei se depois conseguem concentrar-se bem. Assim? Sim, está a ouvir. Sim. Ok. Então, Vamos então, fechando os nossos olhos, cuidando que a nossa respiração esteja calma e profunda, nos preparando para a meditação reflexiva para o desenvolvimento da boa vontade, orientada pela FCE Universidade da Luz. Contemplem a boa vontade como agente das corretas relações humanas. Contemplem a boa vontade como fator subjetivo que é captado por outros e, assim, pode transformar muito bem uma situação, não só por meios sutis, como também por meios óbvios. Contemplem a boa vontade como a vontade para criar aquilo que é correto e imprescindível. Contemplem a boa vontade como a marca que caracteriza e distingue o novo grupo de servidores do mundo. Vivenciem estas experiências. O esforço deliberado de praticar a boa vontade pode ter um efeito expansivo sobre nós mesmos. A prática da não agressividade pode evocar a boa vontade nos outros. A boa vontade pode existir mesmo quando há discordância fundamental. A boa vontade é uma energia que harmoniza. A boa vontade somente se torna dinâmica quando colocada em ação, isto é, quando evocada para resolver um problema, transpor separações, desuniões. Torna-se, então, uma energia dinâmica, criativa, liberada para o bem dentro dos corações. A boa vontade é a pedra de toque que pode transformar o mundo. Vamos agora refletir sobre o pensamento semente. Farei tudo o que estiver em meu poder para contribuir na construção de uma nova sociedade baseada em compreensão, cooperação e partilha, na qual cada um de nós e todos juntos seremos capazes de expressar e revelar
nossas forças criativas e nossas mais altas possibilidades espirituais. Vamos agora visualizar um símbolo para a boa vontade. Uma tocha de fogo simbolizando o fogo da vontade para o bem. Esta tocha simboliza a queima das energias discordantes que impedem a propagação da boa vontade no planeta. Planeje agora como aplicar a boa vontade e como contribuir para o seu desenvolvimento e sua aplicação no mundo. Agora vamos irradiar a boa vontade telepaticamente por meio da repetição das palavras boa vontade por 3 vezes. Boa vontade, boa vontade, boa vontade. Que nós possamos cumprir nossa parte na realização do plano na Terra. Nós, pessoas de boa vontade, convencidas de que há um potencial para o bem em cada ser humano, que a família humana pode viver em corretas relações e em paz, que o correto relacionamento entre povos e nações e entre a humanidade e a Terra é a chave para a paz mundial e o progresso. Que a boa vontade prática é a chave dos corretos relacionamentos. Reconhecendo que o único caminho para garantir uma paz futura e progresso para toda a raça humana é que um número suficiente de homens e mulheres de boa vontade aceitem a responsabilidade de estabelecer corretas relações e de trabalhar ativamente com os princípios da unidade da boa vontade, afirmamos a nossa intenção de praticar a boa vontade em todos os nossos relacionamentos, em todos os nossos assuntos diários e em nossas atitudes e ações em relação às outras nações, grupos étnicos, religiões, origem social e em relação à Terra. Afirmamos a nossa intenção de apoiar e cooperar com os que estão em posições de influência e responsabilidade, que usam a boa vontade e a razão em vez da força e da coerção. E, finalmente, afirmamos a nossa intenção de encorajar, divulgar e trabalhar por uma atitude de boa vontade prática em grupos e instituições locais, nacionais e internacionais. E mantendo a energia da boa vontade em nossos corações, vamos fazer uma respiração profunda e voltar ao nosso nível de consciência exterior. Namastê.
Namastê.